Então, bom dia a todas, todos e todes. Em nome do 11º Congresso Brasileiro de Epidemiologia da Abrasco, dou boas-vindas à mesa O Mundo do Trabalho na Pandemia, Impactos ainda invisibilizados e enfrentamentos necessários. Essa agenda é uma agenda necessária e fundamental no campo da saúde do trabalhador e será composta essa mesa pelo professor Neil Pearce, professor de Epidemiologia e Bioestatística da London School of Hygiene and Tropical Medicine, membro da Royal Society of New Zealand, Academy of Medical Science e ex-presidente da International Epidemiological Association. Também o professor Alex Burdoff, chefe do Departamento de Saúde da Erasmus University Medical Center, coordenador de grupos de pesquisa sobre determinantes sociais da saúde da população, determinantes e intervenções comportamentais relacionadas à saúde e à saúde ocupacional, diretor do Programa de Epidemiologia de Saúde Pública e mestrado em Pesquisa em Ciências da Saúde e coordenador do Centro Acadêmico Colaborativo da Erasmus Medical Center da cidade de Roterdã. Também a professora Ana Cláudia Gastal Fassa, que é professora titular do Departamento de Medicina Social do Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia e do Mestrado Profissional em Saúde da Família da Universidade Federal de Pelotas, UFPEL. Ela é doutora em Epidemiologia, pós-doutora pela University of Massachusetts Lowell e foi TACHEMI Fellow da Harvard School of Public Health. E também a professora Rita de Cássia Pereira Fernandes, pós-doutora em Epidemiologia pela Erasmus University, médica, doutora em Saúde Pública pelo Instituto de Saúde Coletiva da UFPA, com estágio em McGill University, docente da Faculdade de Medicina e do Programa de Pós-Graduação Saúde, Ambiente e Trabalho e do Instituto de Saúde Coletiva da UFPA, e realiza pesquisas no campo da saúde do trabalho, com temas de distúrbios musculoesqueléticos, acidente, vigilância, hipertensão arterial sistêmica, iniquidades e Covid-19. A nossa mesa foi retomada após uma certa instabilidade. Os palestrantes vão retomar suas falas em 15 minutos cada um. Na sequência, teremos a abertura da plenária com discussão e sugerimos que seja feita a visualização em tela cheia para melhor aproveitamento. Então, professor Neil, está com você. Muito obrigado. Eu vou falar sobre alguns dos problemas ao estudarmos a questão do trabalho e transmissão. Vamos cobrir problemas de estatísticas da Covid, estudos sobre ocupação e infecção e também sobre mortalidade. Aqui vemos um trabalho que eu publiquei na International Journal of Epidemiology sobre a transmissão da Covid. E as estatísticas foram muito pobres. Se pensarmos aqui nesse quadrado como a população, e aí um pedaço da população de infectados, temos que metade ou 2/3 dos infectados têm sintomas, e outros apresentam outros tipos de sintomas. Algumas pessoas são testadas, principalmente as que apresentam sintomas. Alguns têm teste positivo, outros com falso negativo, verdadeiro positivo, verdadeiro negativo, e alguns vão a óbito. Isso significa que as estatísticas durante a pandemia não estavam tão confiáveis assim. E se queremos estudar o risco da Covid grave, temos aqui uma análise feita no Reino Unido no ano passado. Podemos ver aqui embaixo que os profissionais da saúde apresentaram um risco relativo de 7,43 vezes, ou seja, o percentual de profissionais da saúde testados positivo era 7 vezes maior do que nas outras ocupações. E se considerarmos outros estudos feitos na época, vemos aqui o nosso número que é bem estável, mas outros encontravam outros números mais próximos a 1, normalmente entre 1 e 2. A razão deste número estar tão fora de escala
é que, na época, os profissionais de saúde eram o principal grupo que era testado. Então, por isso que as estatísticas são totalmente não confiáveis. Eu também não tenho tempo de entrar em detalhes, mas aqui vemos o desenho de um teste negativo, de um resultado de teste negativo, e podemos ver que houve comparar com casos semelhantes e que testaram negativos e também os controles. É um desenho muito usado para vacinas e também pode ser usado para analisar infecções. Ocupação e mortalidade da Covid-19. Temos muitos dados oficiais do Reino Unido, especialmente da Inglaterra e País de Gales. Mas antes de analisar os dados, temos que pensar no âmbito em que trabalhamos. Vou deixar de lado o estado de saúde, mas aqui, com relação à ocupação, temos alguns fatores de confusão, como idade, sexo, geografia, etnia e educação. Ajustando os fatores de confusão, vemos o risco relativo de Covid, mas é claro que a ocupação pode afetar de duas formas. Ou você pode ser infectado no trabalho, mas também em algumas ocupações que com salários mais baixos, com pessoas que vivem em habitações sem muita higienização, sem isolamento, não tem controle sobre suas condições de vida. Então, com isso, pode-se ter um alto nível de transmissão por causa da ocupação ou no local da ocupação. E assim, com esses ajustes dos fatores de confusão, também fizeram ajuste para condições de habitação para estudarem a real exposição do trabalho, no trabalho. E, basicamente, essas são as ocupações que apresentaram maior risco. Então, se vemos, por exemplo, operadores de fábrica e máquinas entre mulheres, o risco relativo é mais de 5 vezes maior se ajustarmos a idade. Se geografia cai, com a geografia cai para 3 e analisando as condições de habitação cai mais ainda. Aqui, motoristas de táxi, risco relativo de 4,5, se ajustarmos para os fatores de confusão, ele cai para 1,4. Então, o que achamos, para nossa surpresa, é que muitas ocupações apresentam maior risco, muitas devido a justamente os fatores de confusão, mas isso, grande parte, tinha a ver com as condições de habitação, o que não quer dizer que não haja um risco elevado, mas é preciso provar que o nível salarial, segurança no trabalho, etc., também são importantes. Aqui, outra forma de ver os mesmos dados nessa estatística. Cada ocupação é comparada com os seus próprios dados no ano anterior. Então, temos aqui o ano passado, no Reino Unido, vemos um grande aumento entre os profissionais de saúde e depois da vacinação. Aqui, o tipo de profissionais de saúde. Pessoal de apoio apresentou um aumento em maio e continuou elevado. Eu acho que isso aconteceu porque, no início, o equipamento de proteção era bem mais fraco, mas rapidamente eles recuperaram porque entenderam a importância, enquanto que o pessoal de apoio não teve tanto acesso ao material EPI e teve uma transmissão mais elevada. E aqui vemos que as ocupações como motoristas de táxi e motoristas apresentam diferenças ajustadas por idade, sexo, por nível de pobreza, região, e os 3 métodos de análise acabam apresentando resultados parecidos se fizermos os ajustes de forma uniforme. Se pensarmos, então,
no risco ocupacional para a transmissão de Covid, temos que pensar muito bem no nosso modelo e, particularmente, se devemos ajustar para fatores como pobreza, condições de habitação nessas análises. E também, como as estatísticas não são nada confiáveis, podemos ver resultados muito variados, desde 1,6 até 7,4. Portanto, precisamos reunir todas as evidências e fazer uma triangulação. Eu acho que esse resultado não confiável deve ser dispensado. Aqui na Escócia, os que tiveram contato com o paciente, os que não tiveram. Aqui dados da Noruega, quando eles não usavam ainda muitos equipamentos de proteção individual e, portanto, não podemos ver tudo junto, é preciso pensar nos vieses dos diferentes dados e tentar chegar a soluções mais razoáveis. Eu acho que a conclusão desse trabalho é que muitas ocupações apresentam, sim, risco elevado, mas muitos têm a ver com condições diferentes. Então, muito obrigado pela oportunidade de apresentar esses dados. Thank you, Neil. Obrigada, Muito professor. obrigada. Eu vou convidar o professor Alex Burdorf para fazer sua apresentação. Okay, I hope the screen sharing works. Vou ver aqui. So, good morning, everyone. Olá, bom dia a todos. I basically, partly Bom, mirror the story eu of the previous speaker, vou Neil. mais ou menos espelhar a situação da apresentação do palestrante anterior. Vou falar da Covid-19 e o trabalho, o mundo do trabalho na Holanda. Mas também estou interessado naquilo que acontece com saúde mental no local do trabalho, porque tivemos uma mudança enorme nos padrões de trabalho. Essa é outra forma de ilustrar a forma como Neil Pearce apresentou e as estatísticas, mostrando que muitas vezes não dizem muito. Esse foi um relatório do Centro Europeu de Prevenção de Doenças, onde documentaram surtos de Covid-19. É interessante que de todos os surtos nas instalações de cuidados de longo prazo, eram quase 600, foi o maior número. Depois vieram os hospitais, depois locais de embalagem e processamento de alimentos e daí por diante. Esse relatório foi criticado e discutido pelas razões já mencionadas por Neil. Outro trabalho interessante foi publicado no Occupation and Environmental Medicine por colegas italianos que analisaram pedidos de indenização com base no diagnóstico de Covid. Mais uma vez, os profissionais de saúde se sobressaíram como o maior número de pessoas com pedido de indenização. E os autores estavam aqui argumentando seria ou não uma doença ocupacional. Bom, é interessante que, olhando pela internet, procurando, eu achei aqui no Brasil, pelo menos há um escritório legal que colocou essa pergunta, será que Covid-19 é considerada uma doença ocupacional? E isso deveria ser considerado em vários países. Entretanto, analisando todos esses padrões, está bem óbvio que a influência dos testes é um fator de confusão. A disponibilidade no sistema de saúde, em muitos países europeus, foi ali que os testes começaram a estar disponíveis. E esse foi um estudo bem interessante, publicado aqui no Jornal de Saúde Pública, com dados dos Estados Unidos, depois ajustados com base na disponibilidade dos testes. E vemos que aí a taxa cai drasticamente. Certamente há um viés aqui. Outro viés
é a influência de medidas de controle que foram adotadas nos locais de trabalho, como lockdown, distanciamento físico, os equipamentos de proteção pessoal. Não sei como foi aqui no Brasil, mas os EPPs foram rapidamente fornecidos nos hospitais, mas não em instalações de saúde de longo prazo, de modo que houve um grande aumento nessas instalações de internamento, por exemplo, e não tanto quanto nos hospitais. O segundo argumento é um argumento típico em epidemiologia. Tendemos a fazer estudos em grupos de fácil alcance e, portanto, desconhecemos o que acontece nos outros grupos. A tendência acaba sendo o que acontece em grandes organizações. E é claro que a maior parte dos estudos não tem amostras aleatórias do local de trabalho. Aqui temos um estudo holandês que espelha aquilo que acontece no Brasil também. Tivemos muitos surtos na indústria de processamento de carnes. Na Holanda, o título diz 147 trabalhadores infectados em uma única fábrica. Isso gerou um debate bem interessante na mídia. Será que estava relacionado às condições de trabalho, às condições nas residências ou no trajeto casa-trabalho? E nós argumentamos que são as três coisas. A imagem dessa fábrica de processamento no Brasil mostra que a situação é bem semelhante. A questão da ventilação, que provavelmente é precária. Quer dizer, é um local perfeito para a disseminação da doença. Na Holanda, descobrimos que a maior parte dos trabalhadores na indústria de processamento de carnes são imigrantes que vêm de outros países europeus. E esses imigrantes são pagos por dia, de modo que, se eles adoecem, eles não conseguem trabalhar com sintomas. E também não ganham. O que acontece? Eles trabalham o quanto podem, ao máximo. Outro argumento, outro fator importante, é que esses trabalhadores imigrantes vivem em locais bem pequenos, com 35 metros quadrados, com várias pessoas morando ali, é uma superpopulação nas residências. E eles viajam em pequenas vans com 8 pessoas ali, sem ventilação, quer dizer, as condições de vida, de transporte, a remuneração, as condições de trabalho, tudo contribui para criar esses surtos. Isso não aconteceu só na Holanda, eu já li relatos da Alemanha e, basicamente, de toda a Europa. Portanto, essa foi uma lição aprendida bem interessante. Outra ilustração desse tipo de mistura de fatores está relatada nesse artigo, onde os pontos azuis são a mortalidade devido à COVID. E em vermelho, mortalidade por todas as causas. Se analisarmos o topo, se você vive numa residência maior, com mais metros quadrados, a mortalidade não relacionada à COVID cai rapidamente. É isso que sabemos com base nas desigualdades socioeconômicas. Mas o mesmo acontece com COVID também. Quer dizer, COVID espelha o padrão de outras causas de óbito. Portanto, será que a superpopulação reflete as desigualdades socioeconômicas e COVID é diferente aqui? É diferente quando analisamos aqui os bairros com alta taxa de contágio, onde há mais mortalidade. Aqui faz sentido. Aquelas com maior densidade de população também há mais mortalidade por COVID e um efeito moderado das consequências socioeconômicas clássicas. Quer dizer, tudo está interrelacionado e é difícil separar. Uma das primeiras ideias que saíram desses estudos, analisando apenas o trabalho, porque depende do tipo de trabalho, e os dados do Reino Unido mostram também
que principalmente os trabalhadores com mais baixo nível de instrução e trabalhos mais precários são os mais vulneráveis. E vocês têm também, no Brasil, essa informação, não é? Com relação ao trabalho informal, refletindo a mesma coisa. Nós vemos que o local de trabalho afeta quando há falta de equipamento de proteção pessoal, proximidade também quando você não consegue manter a distância e quando envolve muitos contatos diários, como os motoristas de táxi. Nesse caso, o local de trabalho influi. Mas há também a inter-relação entre o trabalho, o modo de vida e o transporte casa-trabalho. No Reino Unido, há a relação também de etnia, por exemplo, nos motoristas de táxi, e há as desigualdades clássicas socioeconômicas. Vemos tudo isso desempenhando um papel importante. Agora, a segunda coisa que eu gostaria de levantar é um pouquinho o que acontece quando tivemos o primeiro episódio de Covid-19. E eu sou editor de um jornal onde recebemos inúmeros estudos multicêntricos que relatavam sobre os níveis aumentados de ansiedade, depressão e fadiga como resposta a essa crise da Covid-19. E aí eu comecei a me perguntar, o que é que está acontecendo de fato? Bom, precisamos de vários dados. Esse é um estudo publicado há alguns meses no Brasil e é interessante ver que foi usado um conjunto de dados existente, onde, é claro, se tem informação sobre saúde mental, consultas em hospitais para saúde mental ou em organizações e instituições de saúde mental. Seria o esperado. Temos uma diminuição drástica nas consultas ambulatoriais, onde os pacientes precisam ir para um hospital ou a uma instalação de saúde mental, ao preço de menos pacientes, é claro, mas um aumento das crises, portanto, aumenta o número de consultas em situação aguda. Muitas das consultas são encaminhamentos para atendimentos residenciais, mas também à custa de uma internação mais curta nos hospitais também. Menos atendimentos de saúde mental, porém, atendimentos com nível de gravidade mais alto. Por isso, precisamos de registros longitudinais para sabermos melhor o que está acontecendo de fato. As estatísticas mostram que sim, talvez COVID esteja causando problemas de saúde mental, porém, pode refletir também mudanças no atendimento propriamente dito. Um dos primeiros estudos publicados, onde você acompanha longitudinalmente os pacientes ao longo do tempo, foi feito no Japão, onde eu diria que a epidemia foi modesta em termos de gravidade. Porém, no começo do estudo, há os profissionais de saúde e uma amostra aleatória, os não relacionados à saúde, e usaram essas escalas de saúde mental que eram semelhantes, comparando profissionais de saúde e outros, em termos de preocupação, fadiga, ansiedade e depressão. O que acontece é que, durante a primeira onda, os profissionais de saúde tiveram 10% de aumento em todas essas escalas de saúde mental, ou seja, piora na preocupação, fadiga, ansiedade e depressão, enquanto que, dentre os outros profissionais, quase não houve alterações. Era uma indicação de que os profissionais de saúde foram os mais afetados em termos de consequências para a sua saúde mental. Entretanto, isso também se liga à inter-relação com outros fatores de risco. Esse é um estudo muito interessante, onde foi demonstrado, não fiquem olhando muito para os números, porque os números são um pouco complicados, mas ao lado dos números, vemos que ficou óbvio que havia mais exaustão e fadiga quando os trabalhadores tinham que trabalhar em suas residências, no home office, aumentando principalmente entre as mulheres, quando fecharam as creches e escolas.
Para vocês não deve ser uma surpresa, mas é interessante ver que o fornecimento de creches, as crianças ficam em casa. Quem é que cuida dessas crianças? São as mulheres. Então, a Covid-19 criou desigualdade de gênero também na saúde mental. Os fatores mitigadores, por exemplo, quando havia apoio do parceiro ou parceira e quando havia muita autonomia na profissão, quando você podia dar conta tanto do trabalho quanto das atividades domésticas, aí foi benéfico para a redução desses sentimentos de fadiga e exaustão. Temos a inter-relação entre trabalho e casa em outras situações. O mesmo foi visto no estudo holandês, onde agora temos 4 acompanhamentos já. Esses são os momentos analisados. Vimos que havia mais problemas de saúde mental, principalmente dentre os trabalhadores mais jovens que permaneciam em casa, que se queixavam de estresse, solidão, falta de concentração. E muitas vezes esses jovens trabalhadores estavam em seu primeiro trabalho, seu primeiro emprego, ainda estavam aprendendo a trabalhar. Ficou óbvio também que os profissionais que eram cuidadores de pais doentes ou de crianças ficaram menos produtivos, tinham menos energia e reclamavam do equilíbrio casa-trabalho. E não houve tanta mudança em saúde mental, porque havia outros grupos que apresentaram um resultado bem positivo com relação a trabalhar em casa. Diziam que passavam menos tempo de casa para o trabalho, tinham mais tempo para dedicar à família, mais tempo para as atividades de lazer. As pessoas diziam, é a primeira vez que eu consigo tomar café da manhã com meus filhos e minha esposa, por exemplo. Muitas pessoas viram efeitos positivos na pandemia. Portanto, temos que analisar melhor esses prós e contras. Aqui, eu diria que a Covid-19 sim está associada ao trabalho, mas também a muitas outras questões sociais que refletem as desigualdades socioeconômicas. Os efeitos da Covid-19 na saúde mental, bom, há indicações claras de que sim, a Covid-19 teve efeitos adversos na saúde mental, porém, depende muito do tipo de trabalho, da situação na residência, da idade, da saúde. Quer dizer, não é assim tão simples como análise. E assim como em tantas outras doenças infecciosas, acredito que a Covid-19 repete as desigualdades socioeconômicas que já conhecemos tão bem. Esse é um desenho da Holanda. Aqui vemos que há muitas reuniões por videochamada e é interessante ver quem é que tem que equilibrar e dar conta de tudo que acontece na residência, criando, mais uma vez, uma nova desigualdade, a de gênero aqui na residência. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, professor Alex, pela abordagem ampla, que trouxe os desafios metodológicos e a interferência e a consequência da pandemia no mundo do trabalho e na saúde dos trabalhadores. Vou convidar a professora Ana Cláudia Fassa para fazer sua apresentação. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de estar participando aqui desta mesa com o professor Neil Pearce, professor Alex Burdoff, também com a Rita e com a coordenação aí da Kiona. Vou falar então sobre a saúde dos trabalhadores de saúde na pandemia. Eu vou começar falando sobre o trabalho dos trabalhadores da saúde
um pouquinho sobre a Covid-19 e o efeito que ela teve nos trabalhadores, no trabalho em saúde, e vou concluir trazendo os resultados do nosso estudo sobre a saúde mental dos trabalhadores de saúde. Bom, antes da pandemia, os trabalhadores de saúde, em geral, já enfrentavam condições de trabalho bastante difíceis, né? Com alta demanda, toda essa questão do trabalho noturno ou em turnos. Aqui no Brasil, né, os profissionais, principalmente os de enfermagem, têm múltiplos vínculos, então eles trabalham longas horas na semana e já apresentavam, antes da pandemia, alta prevalência de problemas de saúde mental, problemas musculoesqueléticos, toda essa questão dos acidentes com material biológico, entre outros. Então, essa pandemia, ela atinge esse grupo de trabalhadores com uma intensificação grande do trabalho, com todas essas questões que o professor Burdoff já apontou no impacto nas famílias, né? Toda essa questão do receio de se contaminar, receio de contaminar familiares, afastamento de familiares e da rede social de apoio, mudanças de hábitos alimentares e de atividade física, toda uma dificuldade grande com equipamentos de proteção individual, né? No início da pandemia, especialmente, a gente tinha muita dificuldade com a quantidade de equipamentos de proteção individual, mas também, ainda agora, muitas vezes temos tanto problemas de quantidade, mas principalmente questionamentos da qualidade dos equipamentos de proteção individual. A situação da reutilização de máscaras em 95 foi muito trouxe muita insegurança para os profissionais de saúde, né? E toda essa escassez de equipamentos de proteção individual levou a restrições de intervalos e também ao uso inadequado. A gente teve, durante a pandemia, extensão de jornadas, a questão do afastamento de profissionais de saúde de grupos de risco, sobrecarregando aqueles que continuaram no trabalho, a inserção de profissionais inexperientes, sem formação adequada. A gente tem muita restrição de profissionais de saúde no Brasil, especialmente profissionais médicos, então a gente, nesse contexto da pandemia, o tormento para fechar escalas em UTI foi grande para os gestores e acabou levando para esses lugares profissionais bastante inexperientes. Toda uma questão da inexperiência com paramentação e desparamentação, embora dentro da área hospitalar isso seja rotina em alguns setores, isso não era generalizado, sequer os espaços físicos de vestiário eram planejados para esse tipo de atividade. Isso leva a toda uma necessidade de fazer fila para as pessoas saírem dos seus turnos de trabalho, né? Então, eu costumo dizer, a hora da bobeira, o profissional cansado, saindo do seu turno, tem que esperar a sua vez para entrar no vestiário, para conseguir se desparamentar, e muitas vezes para correr para fazer um outro turno de trabalho. Então, isso acaba provocando situações onde acaba tendo uma higiene apressada, inadequada, enfim. Também a gente teve situação de colapsos do sistema de saúde, falta de respiradores, falta de oxigênio, falta de medicamentos e insumos. Isso aqui em Pelotas, onde a gente fez o estudo, não foi uma realidade tão presente antes do momento do estudo, né? Isso foi uma coisa que aconteceu depois do estudo. Muita dificuldade na ampliação de leitos, dificuldade de completar equipes, como eu mencionei, e para cereja do bolo, né? O ambiente anti-ciência, e os conflitos sobre a adequação dos tratamentos. Então, a gente tem lugares aqui, serviços que funcionam de um jeito, aderem a tais tratamentos e estão em desacordo, ou profissionais que estão em desacordo uns com os outros, e isso acaba gerando muitos conflitos entre os profissionais, mas não só, também entre os profissionais e os usuários. Isso eu não vou entrar muito a fundo na questão da atenção primária, mas eu gostaria de dizer que
não é uma realidade somente do ambiente hospitalar, né? A gente também tem na atenção primária teve na atenção primária um enorme desafio, um espaço físico que não é preparado para isso, com toda uma alteração de normas de biossegurança, com ampliação das responsabilidades com a vigilância em saúde. Estávamos falando na mesa anterior, toda a demanda da vacinação agora na atenção primária, as dificuldades com testagem muito grandes, e aí faço coro com a fala do professor Nil, a gente teve muita desigualdade na testagem, isso traz dados muito enviesados, até vou falar um pouquinho mais à frente, e esse foco na atenção a populações vulnerabilizadas, no Brasil a gente tem uma situação de recrudescimento da fome, né? Então, a atenção primária é a linha de frente na atenção dessas pessoas vulnerabilizadas que trazem toda uma dificuldade da pandemia e tudo que é do entorno da pandemia, que é todas as questões sociais e que estão envolvidos com isso. Teve a descontinuidade da atenção programada e a implementação da atenção por teles. E a atenção primária não para de assumir novas atribuições sem uma adequação da sua estrutura. Então, essa é uma preocupação grande, né, dessa sobrecarga dos trabalhadores de saúde. E o que chama a atenção é que, durante a pandemia, até pela emergência, houve um foco grande na questão da biossegurança, mas uma abordagem, e aí a gente observa isso, né, nas normas técnicas da Anvisa, nas normas técnicas do Ministério da Saúde, mas uma abordagem muito insuficiente em relação aos aspectos organizacionais, né? Então, a gente vê na pandemia, e a gente conversando com os nossos entrevistados, situações em que alas de hospital eram fechadas para passar pacientes com Covid e ninguém podia nem sair nem entrar, prolongando turnos de trabalho, enfim. Então, toda essa ênfase, né, na proteção individual, com uso de máscara, protetor facial, higienização, etiqueta respiratória e tal, mas uma pouca ênfase na proteção coletiva, nas condições de organização do trabalho, na questão de distanciamento dentro dos locais de trabalho, de ventilação, das barreiras físicas, né? E não houve todo um cuidado mais detalhado nas alterações que teriam sido necessárias e, em certa medida, ainda são necessárias no processo de trabalho para permitir um melhor rastreamento de contatos, um escalonamento de entradas, saídas e intervalos e uma logística mais adequada de transportes. A gente tem aí ainda o ano que vem pela frente, né? Tivemos a fala maravilhosa da mesa de abertura, pontuando ainda uma necessidade da gente estar atento, monitorando e preparado para eventuais surtos, né? E os serviços de saúde são os locais onde isso tem que estar mais azeitado. Então, quando a gente observa aqui, eu trouxe os dados oficiais, né, do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde sobre a Covid-19 nos trabalhadores de saúde, e a gente observa que esses são os que apresentam maior frequência, né? Então, temos os técnicos auxiliares de enfermagem, né, os médicos, enfermeiros, cuidadores, odontólogos, farmacêuticos, né? Só que esses números, e isso por um problema muito grave de registro em geral, tem o problema da testagem diferenciada, como o professor Nil mencionou, temos um problema gravíssimo do registro da variável ocupação em todos os nossos sistemas de informação, desde o sistema de informação de síndrome gripal, passando pelo sistema da síndrome respiratória aguda grave e até mesmo nos óbitos. Então, quando a gente olha os dados relativos, né, a gente vê aí os enfermeiros com uma grande prevalência de casos, os médicos com maior taxa de mortalidade, né, são mais homens, mais velhos, mas quando a gente vê
o número absoluto do total de óbitos nos médicos e compara com o registro do Conselho Federal de Medicina, são 4 vezes menos em óbitos. Em óbitos. Quando a gente observa os números dos óbitos em enfermeiros e técnicos e auxiliares de enfermagem e compara com os números do COFEM, né, o dobro. E estamos falando de óbitos. Então, esse é um problema que o Brasil precisa resolver, né? A gente precisa melhorar muito os nossos registros da variável ocupação, o registro da ocupação em todos os nossos sistemas de informação. Então, falar um pouquinho do nosso estudo, né? A gente ficou muito mobilizado com esse, foi um dos primeiros estudos chineses mostrando essas prevalências de depressão, mais da metade, né, dos trabalhadores durante a pandemia com depressão, 45% com ansiedade, 34% com insônia, 71% com estresse pós-traumático, principalmente em equipes de enfermagem, mulheres, trabalhadores da linha de frente, né? E aí resolvemos fazer um estudo para avaliar a saúde mental dos trabalhadores da atenção terciária à saúde diante do enfrentamento da Covid-19 no município de Pelotas e seus fatores associados. Então, fizemos um estudo transversal, embora o professor Burdoff tenha dito, né, tem muitos estudos transversais, no Brasil a gente teve bastante reflexões sobre a situação desses trabalhadores, mas ainda não tem muitos estudos, né, sobre esse tema, e nós avaliamos vários desfechos, mas vou falar aqui, né, avaliamos ansiedade, insônia, problemas musculoesqueléticos e até mesmo acidentes, mas vou falar aqui sobre as nossas primeiras análises, que são sobre episódio depressivo maior. A gente fez o estudo, a gente queria fazer o estudo depois do pico da epidemia, e fizemos o estudo depois do primeiro pico da epidemia, que não foi o pior pico da epidemia, né? A gente observa na linha azul as internações em UTI e vamos ver que a gente fez o estudo bem antes, né, do principal, onde a gente teve 60 pessoas em UTI aqui em Pelotas, né? Aqui a gente estava com cerca de 20 pessoas. Então, pensamos, né, que a gente tem aspectos do processo de trabalho e cargas de trabalho que são inerentes e tem alguns aspectos que são específicos da situação do trabalho na Covid, né, que incluem a ampliação de jornada, o trabalho remoto, e o nosso estudo envolveu não somente os profissionais de saúde, mas todos os trabalhadores do hospital. Então, pegamos também o pessoal da administração, o pessoal da higienização, né? E avaliamos, dentro das cargas de trabalho específicas da Covid, tentamos captar dilema moral, a questão de precisar postergar necessidades fisiológicas, a situação do quantitativo de profissionais, adequação de área física, disponibilidade de local para descanso e o estresse ocupacional. Então, a gente fez esse estudo a partir da lista fornecida pelo hospital, né? Mandamos o convite por e-mail, mas o estudo foi feito de forma presencial, no próprio local de trabalho, numa sala específica para o estudo. Fizemos uma análise multivariável hierarquizada, né? Com regressão de Poisson. Então, o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Medicina, né? E aí, são as características da população estudada, né? Principalmente 40% tinha 30 a 39 anos, eram brancos, majoritariamente do sexo feminino, né? Com 38% tinha pós-graduação. Então, a gente tinha um grupo com bastante escolaridade, evidentemente profissionais de saúde, né? Além dos trabalhadores terceirizados. E 50% tinha histórico familiar de depressão. A maioria eram concursados, e aí a gente tinha aí 20% terceirizados. E quanto à profissão, então a gente tinha, o maior grupo eram auxiliares e técnicos de enfermagem, seguidos de enfermeiros, médicos e residentes. O que chama muita atenção quando a gente avalia a questão do dilema moral, que essa parte do negacionismo foi crítico aqui no Brasil, né?
em outros países também, mas aqui no Brasil foi muito crítico. 38% relata ter presenciado condutas clínicas que não considerava correto. 34% presenciou atitudes entre os colegas ou em relação aos pacientes que estavam em desacordo com o que considerava correto. 15% se sentiu pressionado por colegas superiores a agir em desacordo com o que considerava correto em relação a condutas clínicas. 11% em desacordo em relação a normas contratuais e 10% foi pressionado por pacientes ou familiares a agir em desacordo com o que considerava correto. Então, mais da metade citou pelo menos ter enfrentado pelo menos um desses dilemas. E aí, em relação a postergar necessidades fisiológicas, a gente tem quase metade tendo que postergar a necessidade de tomar água, se alimentar ou ir ao banheiro, e 56% pelo menos uma delas. Então, tem um grupo grande aí que considerava a quantidade de pessoal insuficiente, o espaço físico inadequado, a falta de local para descanso, e 35% tinha baixo apoio social. Então, a prevalência de episódio depressivo maior foi de 15%. Tá? Eu vou mostrar aqui que foi maior, né? Foi menor entre os maiores de 50 anos, foi menor nos pardos, foi maior em mulheres, né? Como a literatura já aponta, e 2 vezes maior em aqueles com história familiar de depressão. E aí, ajustando para esses valores, a gente vê que os residentes estavam em situação muito, muito crítica, né? 4 vezes mais episódio depressivo maior que os médicos. Os enfermeiros e auxiliares de enfermagem apresentavam 2 vezes mais, né? Quem precisou mudar, pediu para mudar de setor, tinha 90% mais, e o score de dilema moral apresentou uma associação direta, né, com 2 vezes mais episódio depressivo maior entre quem teve mais de 3 dilemas do que quem não teve nenhum. E também postergar necessidades fisiológicas também teve associado. Então, aqui a gente tem, né, ainda os fatores de risco para a COVID como risco e a atividade física como proteção. Para concluir, né, esse é um dos primeiros estudos sobre saúde mental dos trabalhadores de saúde durante a pandemia de COVID-19 no Brasil. Ele inclui não somente os médicos e os profissionais de enfermagem, mas todos os trabalhadores do hospital. Né? A gente pode ter um viés de seleção tanto por perdas, mas também pelo efeito do trabalhador sadio, né? E o que acho importante ressaltar é que a gente precisa não só ficar focado nas questões de biossegurança, é preciso que a gente faça a adequação dos processos de trabalho, que a gente tenha formação dos profissionais de saúde, que a gente supere essas situações do negacionismo, né? E essas adequações precisam contar com a participação dos trabalhadores para que possam realmente ser incorporadas. E precisamos monitorar a saúde desses trabalhadores, porque essas situações agudas que a gente está apontando, elas têm chance de se tornar crônicas e a gente precisa ter atenção a isso. Eram esses meus comentários, eu agradeço a oportunidade. Obrigada, professora Ana Cláudia, pela abordagem de uma categoria central, e com uma abordagem ampla de questões de gestão, risco da saúde dos trabalhadores. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para dizer que estamos abertos durante a fala dos palestrantes para comentários e dúvidas que depois vão fazer parte do debate e convidar a professora Rita de Cássia Pereira Fernandes para fazer sua explanação. Rita, com você. O áudio, Rita. Alô? Me ouve bem? Ok. Muito obrigada, Kiona. Eu estava dizendo que para mim é uma grande honra estar nessa mesa com grandes epidemiologistas que são referência para nós no estudo do trabalho e saúde.
Então, falar sobre pandemia e pós-pandemia e ampliação de vulnerabilidades implica considerar que a pandemia expressou, né, ela revela as desigualdades já existentes, né, e as consequências notáveis sobre o mundo do trabalho, e a possibilidade da gente estimar o pós-pandemia é uma possibilidade dada por crises sanitárias ou econômicas previamente vividas, né? E eu vou tomar aqui, nesses 15 minutos, o trabalho precário como categoria central para estudar a ampliação das vulnerabilidades, trazendo um pouco do que as evidências epidemiológicas têm conseguido, não é, trazer sobre a associação entre trabalho precário e saúde de trabalhadores, famílias e comunidades. E nos perguntarmos sobre o futuro do trabalho, né? O futuro do trabalho que parece ter sido acelerado pela crise atual, não é? E a possibilidade de mais exclusão e ampliação neste futuro, né? Na verdade, os que me antecederam já mostraram para nós que a pandemia não se abate sobre todos igualmente, né? Aqui a gente rapidamente pode ver nos Estados Unidos quem primeiro perde o seu posto de trabalho, quem primeiro perde o seu emprego são os latinos, não é? Então, aqui vocês veem os latinos e os afro-americanos, que recuperam também de forma mais demorada a sua reinserção. Na América Latina e Caribe, não é, os impactos são sem precedentes, né? Então, esse é uma compreensão comum na literatura, né? Entre nós, estudiosos do trabalho, e grandes retrocessos, marcando, inclusive, a participação feminina, né? Retrocessos da participação feminina no mercado de trabalho, com maior impacto no trabalho informal, não é? Portanto, nos mais vulnerabilizados do que no trabalho formal. E documentos das agências internacionais assumem, né, e explicitam para nós que a recuperação, né, do mercado de trabalho, dos impactos da pandemia, deve tardar, não deve ser rápida, não é? Então, aqui, se a gente considerar que as desigualdades, sobretudo atingindo as mulheres mais pobres da América Latina e Caribe, já existentes, né? Esse é um elemento importante para a gente pensar o pós-pandemia, não é? E o que a agenda que nós precisamos lidar. A gente está vendo aqui, por exemplo, na América Latina e Caribe, na participação das mulheres no mercado de trabalho, especialmente entre as mais pobres. Aqui a gente está vendo o quintil, não é, de menor renda. Então, elas chegam a ocupar 58% apenas do que os homens ocupam na força de trabalho. Com relação ao desemprego, não é, são elas também, essas mulheres latinas, caribenhas, né, que chegam a ter 60% mais de desemprego do que eles. E veja, na verdade, a gente tem entre os mais pobres, e especialmente entre as mulheres mais pobres. E no Brasil, então, né, a gente considera importante, né, trazer o aumento da desigualdade no curso da pandemia, haja vista a queda de renda, então, especialmente na população mais pobre, os 50%, né, mais pobre da população, com menor renda, então, 21,49%, e entre aqueles 10% mais ricos, né, traduzindo, então, 7,17%. Então, há uma diferença importante. A gente poderia ficar um tempo um pouco discutindo outras categorias aí para nos ajudarem nisso. E eu trago uma categoria que a gente tem estudado, não é? São trabalhadores de limpeza urbana, cujas iniquidades na pré-pandemia se expressam também no curso da pandemia, com a dificuldade de acesso às medidas de proteção, inclusive ao distanciamento físico-social. Haja vista que esses trabalhadores estiveram em atividade presencial durante toda a pandemia. Então, são trabalhadores cuja caracterização revela para nós uma baixíssima escolaridade, não é? Em torno de 75% deles com menos ou até o fundamental, né? São homens jovens, pretos, 65% deles, não é? Expostos a alta exigência no trabalho cotidiano, né? Manuseio de cargas sob fortes estressores. Então, essa é uma categoria importante da gente trazer o que se reproduz, né, no curso da pandemia. E buscando os autores de áreas que a gente precisa para compreender esse momento, né? Esse documento do Banco Mundial vai dizer para nós que o efeito cicatriz da crise amplia desigualdades, né? Vai dizer para nós que, olha, o efeito é o efeito de longo prazo, né?
há estimativas de 9 anos, né, chegam a falar disso, e atingindo principalmente homens e mulheres com menor escolaridade, né, e que terão, portanto, piores condições iniciais de reingresso no mercado de trabalho. O crescimento da informalidade já previsto, baseado nas crises precedentes econômicas, inclusive. E aqui, então, a gente já tem os dados do Brasil, né, que configuram isso que está previsto pelo Banco Mundial, e aqui a gente está vendo que a recuperação, né, a gente tem, então, aqui a população ocupada formal e informal, e depois a gente começa a recuperar em 2021, e vocês veem que a recuperação se dá às custas da informalidade. Um dado importante é a queda real da média de renda, né, nesse retorno das atividades no período agora em 2021. E para considerar, então, o pós-pandemia, né, é importante a gente trazer que o mundo do trabalho ele já se encontrava em crise na chegada da pandemia, não é? Aí eu trago a referência ao Crane e Colombi, que formulam a ideia do tripé, não é, que sustenta a reforma trabalhista. Então, um tripé baseado na flexibilidade das modalidades de contratação, fragilidade das instituições, enfim. E o Giovanni Alves vai, então, dizer que essa reforma trabalhista de 2017 sacramenta o mundo precário do trabalho no Brasil. E isso, para nós, agora na pandemia, é elemento fundamental para a gente analisar, né, o que nos espera, né, e o que a gente pode fazer para que o que nos espera não seja tão dramático. Com relação ao futuro, então, do trabalho, a gente já pensando no pós-pandemia, não é? Pensar a gig economy e a entrada, não é, da economia de plataforma e o mundo do trabalho modificado, a gente pode observar aqui esse gráfico do Brasil, não é? Com um crescimento enorme dos trabalhadores inseridos na atividade de transporte de mercadoria. Então, a gente pode observar 1000% de crescimento entre 2016 e 2021, o segundo trimestre de 2021, trabalhadores de entrega, que nós todos vimos, né, esses trabalhadores nas ruas, no curso da pandemia, especialmente no lockdown, entregando comida e gêneros alimentícios de uma maneira geral. E esse dado também é importante quando a gente traz a América Latina. Essa aqui é uma fala de um organismo internacional dizendo, olha, a economia de plataforma na América Latina, ela se caracteriza pela alta precarização do trabalho. Então, em vez de a gente pensar o futuro, não é, dessa nova modalidade como um futuro de ampliação de opções e escolhas para os trabalhadores, parece que não é o quadro que as evidências têm mostrado. Essas são as imagens, né, que falam muito por si, quem são esses jovens, né? Há trabalho infantil envolvido, há trabalho de adolescentes, não é? Especialmente marcados por uma forte desregulamentação dos trabalhos, desregulamentação do trabalho. E o trabalho precário e saúde tem sido revelado, né? E na verdade tem se constituído, né, como um interesse da saúde pública, não é, nos últimos anos, e, claro, determinado pela forte erosão das relações de trabalho, das condições de trabalho, né? Em 2016, o International Journal of Epidemiology, ele traz como, em um artigo, né, o trabalho precário como pauta para a gente pensar a década, então, a década que se findaria em 2025, e, na verdade, a pandemia, então, traz essa urgência e diz, não, ratificamos que essa é uma pauta necessária, né? Bom, o trabalho precário, então, ele depende, né, dessa definição e da operacionalização de um construto multidimensional. Então, para entender os vínculos complexos, para permitir as comparações e identificação, né, dos problemas sobre a saúde, embora haja até este momento, e no momento mais recente, né, que tem sido bastante explorado por muitos grupos de pesquisa no mundo, permanecem várias questões metodológicas. Essa é o resultado de um esforço de um grupo da Escandinávia que tem proposto, né, construir, a partir de uma revisão sistemática, buscando contribuições qualitativas e quantitativas, eles trazem aí um modelo, né, multidimensional para entender o trabalho precário. Isso nos ajuda, não é, pelo menos 3 importantes dimensões.
A dimensão do trabalho instável, do trabalho inseguro, não é? As relações contratuais inseguras, trabalho temporário, a contratação por terceiros, não é? A renda insuficiente é uma segunda dimensão importante, e a perda da proteção do trabalho. A perda do direito do trabalho, com o declínio da sindicalização, não é? A perda da proteção e da regulamentação nos locais de trabalho. E essas evidências têm mostrado, então, que o trabalho instável, não é? E aí, pensando nesse caminho causal, a epidemiologia tem mostrado que muitos dos efeitos resultam, né, das reações à incerteza, falta de controle sobre a situação de trabalho, que se agrava enormemente na pandemia. Então, precisamos, né, considerar que é o que vem acontecendo, aumento do sofrimento psíquico, né, aumento da prescrição de psicotrópicos, distúrbios do sono, né, efeitos na saúde física também, o aumento do uso dos serviços. Então, há resultados que vêm desde a reestruturação produtiva, né, trazendo as fortes demissões e perdas nos postos de trabalho, e a manutenção da insegurança para os sobreviventes da reestruturação. Então, trabalhadores que eles permaneceram com contingentes reduzidos e, portanto, com aumento da sobrecarga de trabalho, né, com efeitos na saúde física e na saúde mental, ansiedade e relatos de suicídios como resultado das evidências epidemiológicas. Aqui é uma categoria industrial, trabalhadores industriais, que nós estudamos e temos acompanhado há algum tempo, onde a reestruturação produtiva, né, traz aí o trabalho precário com uma desigualdade marcante de gênero, né, uso do corpo e dor. Essas imagens são imagens do mesmo local de trabalho, onde homens e mulheres, né, a gente pode, pelas imagens também, a gente detecta diferenças importantes, né? Então, aí a gente vê a retirada de benefícios, né? Trabalho instável, inseguro, com baixa remuneração marcantemente entre as mulheres e dessindicalização. Esse é um processo que se dá nessa transformação no mundo do trabalho. E aqui, para pegar um outro desfecho importante, que são os acidentes de trabalho entre as causas externas, então, acidentes subnotificados e que foram investigados entre as causas externas de morte em Salvador, né, e que a gente, então, descreve aí essa população que morre, que é uma população absolutamente desprotegida, né, do ponto de vista social e do trabalho, de baixa renda, de baixa escolaridade, né, em que a morte na rua, mas não se constituindo como o acidente de trajeto, né, mas acidente típico, considerando esse deslocamento da força de trabalho para o ambiente das ruas. Aqui, essa é a primeira revisão sistemática trazendo aí o acumulado sobre trabalho precário e acidentes de trabalho. Então, há questões metodológicas importantes nessa discussão, mas a gente observa a associação positiva, não é? Nos resultados nos resultados sobre trabalho temporário, né? Contrato temporário, embora essa seja também uma dimensão bastante heterogênea, então há diferenças aí entre os estudos, especialmente considerando os cenários políticos e os cenários nos quais os estudos têm sido realizados. Mas há uma associação positiva com múltiplos trabalhos, são aqueles trabalhadores com vários contratos, com o mesmo empregador no tempo, ou com vários contratos em diferentes setores, também associação positiva, importante, o subcontrato, né, o trabalho em tempo parcial, né, e aí acho que uma coisa importante para eu ser mais rápida é que em todas essas discussões, né, o que tem se chamado a atenção a gente precisa, do ponto de vista metodológico, considerar, né, o trabalho parcial é escolha, né, é livre-arbítrio, o trabalhador tinha outra escolha e escolheu trabalhar parcialmente, porque é completamente diferente do ponto de vista, né, do efeito sobre a saúde. Então, aqui também há achados que a gente precisa, né, se debruçar sobre eles, como ser sindicalizado, aumento de risco, quando, na verdade, os trabalhadores sindicalizados seguramente registram mais, buscam mais, enfim. E um achado importante, que é a proteção, né, conferida para o acidente de trabalho, para o controle do trabalhador sobre o tempo. Os efeitos sobre a saúde mental, então, acho que vão ao encontro do que vem mostrado aí nessa situação de crise, né, sem precedentes aí da pandemia. Então, o trabalho inseguro, a perda do trabalho, a perda do emprego, a instabilidade, se associando de forma consistente, né, com
com sofrimento psíquico, com sintomas depressivos. Eu ia me deter um pouco mais. Essa é uma meta-análise recente, a última, muito importante, e que traz contribuições importantes para nós. Então, aqui a associação forte do trabalho instável, né, e dessa situação, desse cenário que a gente está vivendo. E o que é promissor é que a exposição medida de forma multidimensional, ela tem muito mais a possibilidade de trazer resultados associações mais fortes, não é? Então, quando você associa o trabalho, o contrato temporário com a baixa escolaridade, contrato temporário com baixa escolaridade com desemprego, então há uma potencialidade no uso e na operacionalização do construto multidimensional para o estudo dos efeitos do trabalho sobre a saúde. Para concluir, eu considero que, mantidas as tendências, eu considero, e há muitos pesquisadores no mundo, não é, refletindo sobre isso, mantidas essas tendências, o futuro será do trabalho precário, né? Então, o trabalho precário se impõe como agenda da saúde pública, né? Aqui não é só da saúde do trabalhador, não é só o trabalhador como um GT, uma área, um grupo, enfim, é uma agenda da saúde pública, haja visto o impacto forte entre trabalhadores, famílias, com a deprivação, né, geral para comunidades, enfim. E claro que as características desse novo, não é, que é a transformação digital da economia e a uberização, né, e que também para alguns poderia ser a ampliação das opções, né, de vida, de trabalho, de inserção, na verdade pode representar um potencial de exclusão e ampliação das vulnerabilidades. Então, é por uma agenda mesmo que inclua compreender as implicações do futuro do trabalho na saúde, não é? E pautar pesquisa sobre trabalhadores vulnerabilizados, as mudanças e permanências no mundo do trabalho, identificando oportunidades para o trabalho sustentável entre grupos vulnerabilizados. Aqui deixo com vocês a Milka Martins, trabalhadora doméstica, e a mensagem dos trabalhadores entregadores precarizados, né, durante a pandemia. Muito obrigada. Muito obrigada, Rita. Uma abordagem atual, situacionada, no contexto nacional, em que a vulnerabilidade e a vulnerabilização foram ampliadas no contexto da pandemia. Acho que a mesa trouxe uma abordagem ampla para o tema Covid e trabalho. Partimos da complexidade teórica e metodológica para essa análise, os efeitos amplos da Covid na saúde do trabalhador, passando pela saúde mental, a categoria central dos trabalhadores da saúde e esse contexto de vulnerabilização, que nos impõe uma agenda, e concordo com Rita, imediata, de ação para um trabalho sustentável e digno, né? Então, eu vou passar, gostaria de agradecer a abordagem de todos os palestrantes, e vou passar alguns comentários que recebemos durante as falas, né? E aí a gente pode seguir o curso da própria mesa, professor Nil, professor Alex, professora Ana Cláudia e Rita, para fazer os seus comentários. Então, o primeiro comentário recebido foi da Patrícia de Souza Fagundes, do Sereste do Vales, na macro-região do Rio Grande do Sul, e ela disse que em 2020 foram notificados 2.327 casos de Covid relacionados ao trabalho. A incidência estimada foi de 4,6 por cada 1.000 trabalhadores. A maior parte dos casos foram trabalhadores da indústria da alimentação e dos profissionais de saúde. Acho que concordando com as estimativas aqui apresentadas. O segundo comentário que nós temos é de Geise Paz, da Vissate do Recife, como acessar o trabalho da professora Ana Cláudia na íntegra. Ana, para você essa pergunta. E acho que eu posso abrir agora, enquanto o pessoal faz outras abordagens, para comentários de forma geral pelos palestrantes, então fica com vocês, então, a oportunidade de fala. Professor Nil? Kiona, o professor Burdoff está com dificuldade de horário, precisando se despedir, porque ele dá uma aula agora. Ok. Passar para ele, então, para ele fazer... Concordo. Professor Alex, gostaria de convidá-lo a fazer sua abordagem, sua despedida, já agradecendo a sua participação.
Rex? Yes, what was the question? Sorry. Sim, qual foi a pergunta? Não, nós passamos para que você pudesse fazer sua abordagem geral sobre a mesa e sua despedida, já que você tem um horário, sua agenda, considerando a sua agenda. Na tradução? Yeah, I think someone has to translate it for me because I Eu cannot. acho que eu não estou ouvindo a tradução. We understood that you had an appointment. Yeah, yes. exactly. So I have to we start are class in passing 2 minutes. We are passing Bom, to you. como foi traduzido para ele, sim, ouvimos que o senhor tem uma aula daqui a pouco, então suas considerações finais, por favor. Bom, o meu resumo geral seria que, pelo que aprendemos com a pandemia de Covid-19, esses ensinamentos refletem o que já conhecíamos sobre a desigualdade existente entre ocupações, profissões e a qualidade de trabalho e de problemas sociais. E a pandemia não foi uma exceção. Então, eu vejo que as sociedades certamente vão aprender com a pandemia e vão usar a experiência acumulada para endereçar as desigualdades em cada país. Na Holanda, temos muitas desigualdades, no Brasil também, e esperamos que podemos aprender alguma coisa com a Covid-19 para reduzirmos as desigualdades. Seria esse o meu recado final. Obrigada, professor. Thank you, professor. Thank you. Então, vamos passar para a próxima, professor Neil, se o senhor quiser fazer sua abordagem. Sure. Com certeza. O principal comentário que eu tenho a fazer é que as apresentações parecem mostrar que não há o suficiente para nós termos apenas segurança no local de trabalho, para ter um trabalho bem pago, e isso vai trazer segurança. Não só no Brasil, mas em países como o Reino Unido, onde os salários são baixos e há muita insegurança no trabalho, ou insegurança do emprego, isso tem enormes efeitos na saúde. Em termos de saúde ocupacional, temos que pensar nessas questões de forma mais ampla, assim como exposições específicas que também existem no local de trabalho. Obrigada. Muito obrigada, professor Neil. Professora Ana Cláudia Faça. Eu achei as apresentações muito interessantes, né? Eu acho que essa fala do professor Alex, que não basta a gente ter boas condições de trabalho, a gente tem que ter boas condições de vida e de saúde, em geral, né? Ela tem muita ressonância com a Abrasco, que logo de cara entendeu isso, né? E alargou o plano de enfrentamento da pandemia para incluir as áreas de educação e assistência social. Então, a gente tem muita clareza, né, da importância das políticas de assistência da Seguridade Social que tem sido desmontada no Brasil, né? Então, é muito importante que a gente faça o enfrentamento, persista, porque precisamos realmente garantir condições mínimas para que a população possa enfrentar esse período de grande precariedade que as famílias estão vivendo. Eu também queria comentar sobre as propostas metodológicas do professor Neil. Achei muito interessante essa ideia do desenho teste negativo. Agora, a gente, de novo, né, a gente precisa avançar nos nossos sistemas de informação. A gente não consegue saber ainda quantos testes de cada tipo foram realizados, nem na população total.
e quando são positivos, nem na população total, muito menos por ocupação. Isso é um elemento fundamental para a gente poder fazer todas essas abordagens, né? Esse é um tema que eu tenho batido muito aqui. Acho que a gente precisa melhorar, e, de novo, temos o ano que vem pela frente, temos que continuar monitorando, podemos ter novos surtos, precisamos avançar nos nossos sistemas de informação para que a gente possa ter melhores respostas do ponto de vista de saúde pública com dados mais qualificados. Então, queria dizer que foi uma satisfação estar aqui ouvindo os colegas, né? A fala da Rita sobre a questão do trabalho precário, né? É muito impactante. A gente sabe o desmonte das leis trabalhistas no Brasil, né? Então, a gente realmente teve uma flexibilização enorme da legislação trabalhista e isso está tendo um impacto nefasto na saúde dos nossos trabalhadores. E essa perspectiva de futuro, com essas modificações que a gente visualiza e estão por vir no mundo do trabalho por conta da biotecnologia, por conta da inteligência artificial, elas têm nos mostrado que elas não vêm para aliviar o trabalhador, e elas deveriam estar fazendo exatamente isso. A gente vinha com um decréscimo no número de horas trabalhadas e voltamos a ter um aumento no número de horas trabalhadas. O trabalho remoto está invadindo todos os espaços, né? E os sistemas, e uma coisa que eu queria alertar, os sistemas de controle estão se modificando muito rapidamente e a gente vai ter que aprender a medir isso, porque não é mais bater o ponto lá, mas tem muito sistema de controle, sistemas de controle, assim, realmente, muitas vezes, assim, fascistas, né? Então, é importante que a gente aprenda a medir isso, porque com essas modificações, as nossas ferramentas podem não estar medindo isso de forma muito adequada. Muito obrigada, Ana, pela sua abordagem. Professora Rita Fernandes. Obrigada. É um prazer enorme, uma satisfação, né, estar aqui nessa mesa, e foi muito bom ouvir, né, esses colegas que, na verdade, são 3 pessoas aí de grande referência, né, e que estão trabalhando, refletindo e produzindo. Então, uma oportunidade importante, né? No entanto, o que eu quero dizer é que nesse encontro, né, estamos todos, né, com muitas preocupações. Então, a gente está muito feliz de se encontrar, mas, ao mesmo tempo, a gente conversava antes, a gente está muito apreensivo, né, com o que se apresenta no mundo do trabalho. Na verdade, a produção, claro, muito maior da pesquisa, por exemplo, sobre o impacto desse trabalho flexibilizado, essa produção marcantemente da Europa Ocidental e da América do Norte, não é? Há algumas iniciativas nos países onde isso tem sido muito necessário, quer dizer, a situação de desigualdades na América Latina é bastante diferente, claro, dos países centrais, e nós aqui, né, na periferia da periferia do capitalismo, e durante a pandemia, né, a gente se viu e tem se visto numa situação sem precedentes. Então, para além dos controles do futuro, né, que a Ana trouxe aí, do futuro do trabalho, os controles sobre o trabalhador e a absoluta ausência de autonomia, né, desses trabalhadores, a gente também convive, né, com as formas tradicionais e mantidas, né, por exemplo, o trabalho análogo ao escravo. Então, estamos com nessa situação, nesse momento aqui, em que, por um lado, a gente tem os trabalhadores, entregadores por aplicativo, né, nos demandando atenção e a reflexão sobre como cuidar da vida dessas pessoas, da saúde em geral, jovens, pobres, não é? E como é que a gente lida, por exemplo, com as permanências, não é, Ana? As permanências do mundo do trabalho, né? E que também nos desafiam. E uma coisa que eu acho que é importante nesse tempo, pensando no nosso congresso e esse momento de reflexão, eu tive a oportunidade de conhecer e dialogar com alguns
autores, tanto nossos da epidemiologia, né, fazendo um esforço grande para operacionalizar e considerar algumas questões metodológicas para a gente investigar com melhor validade, né, a questão do trabalho precário, e outros, então, de outras áreas disciplinares. Então, e me parece que essa fala, né, para quem está refletindo, essa questão da crise atual que a pandemia traz, né, e o pós-pandemia, uma fala comum tem sido, olha, precisamos nos abrir, nós da epidemiologia, precisamos da abertura para a interdisciplinaridade, precisamos aprender com outros campos disciplinares e precisamos também abrir para iniciativas com outros países, né? Então, a ideia da colaboração para compreender o tamanho, né, dessa crise e o que pautar e como pautar e viabilizar, né, a defesa da vida, nos impõe, então, essas aberturas, especialmente considerando que o cenário nos países centrais é muito diferente, né? Claro que a gente vai apontar aí a situação dos imigrantes, não é, na Europa ocidental, que é uma situação terrível, como a gente viu naquele gráfico lá dos latinos nos Estados Unidos. Mas, claro, que a situação deles é muito diferente da nossa, né? Então, temos que seguir juntando aí, nos juntando, né? Nos aglomerando no bom sentido, né? Para dar uma contribuição efetiva, né? Acho que a ciência mostrou, né, que é fundamental para a vida em sociedade, e nesse momento deu as respostas, né, que precisava ter dado, e vamos seguir nesse caminho. Muito obrigada. Obrigada, Rita. Nós temos ainda dois só para dizer a resposta que o artigo está submetido para publicação, em breve, em breve. Pronto, essa era uma pergunta que eu ia retornar. Existe um outro comentário também, professora Ana Cláudia, de como a senhora vê os impactos da pandemia na saúde dos trabalhadores de saúde, especialmente aqueles que enfrentaram momentos mais difíceis da assistência e gradativamente estão sendo demitidos. Acho que traz um pouco do perfil da precarização do trabalho que Rita abordou, né? Mas essa era uma pergunta. Nós temos 5 minutos, então, Ana, se você puder responder e depois a gente faz o fechamento. É muito grave, né? Nós tivemos aí todo um contingente de trabalhadores com contratos emergenciais, né? Que em alguma medida foram prolongados e depois descartados, né? E a gente sabe que a situação dos trabalhadores de saúde é complicada. A gente tem pouco pessoal, né, ainda para a quantidade de demanda que tem nos serviços, né? E eu acho que isso faz parte daquilo que eu vinha trazendo, que a gente não está nessa pandemia pôs um foco enorme na biossegurança, mas não põe um foco adequado nos processos de trabalho. E aí quando a gente avalia os processos de trabalho, né, a quantidade de profissionais para o trabalho que tem que ser realizado vai estar nesse espectro, né? E realmente é uma situação bastante complicada que se insere nessa situação de precarização, de falta de perspectiva, né? Que a gente tenha do ponto de vista econômico no nosso país. Então, a gente precisaria estar aí investindo firme, né? No nosso Sistema Único de Saúde, que deu uma resposta maravilhosa, né? Uma resposta fantástica, com toda o seu desfinanciamento, a gente conseguiu fazer o enfrentamento, mas à custa de quê? Né? À custa de quê? Alguém está pagando esse preço. Quem está pagando esse preço? Esse preço é pago com a saúde dos trabalhadores que tiveram que se desdobrar em 1000, né? Tem relatos em todo o mundo, né? E aqui no Brasil também, de trabalhador chorando, de trabalhador tendo que dormir durante o horário de expediente, porque estava dobrando plantão. Então, realmente, isso tem um custo, né? E a gente não pode ficar indefinidamente tratando essa pandemia como uma emergência. Isso por um lado. E, por outro lado, nós temos que estar preparados para o futuro, né? Nós temos uma situação ambiental que favorece novas pandemias e temos que estar preparados para o futuro, e os nossos trabalhadores de saúde são um ativo, e o nosso SUS, então, né, se fala, um ativo
para o enfrentamento dessas situações. Muito obrigada, Ana. Gostaria de agradecer a Abrasco por essa oportunidade rica de trabalhar esse tema. Gostaria de propor aqui que nós fortalecêssemos com a epidemiologia uma agenda de trabalho digno, sustentável, e que o SUS seja cada vez mais valorizado entre nós, né? Então, gostaria de agradecer ao professor Nivo, à professora Rita, e ao professor Alex, que fizeram parte dessa mesa, e é isso, nós encerramos aqui, agradecemos a participação de todos e todas, e vamos ao Congresso. Muito obrigada. Obrigada.